Olá, seja bem-vindo ao canal Projetista 360. Eu me chamo André Ribas e aqui nesse canal a gente traz um pouco de experiência, de teoria, de intuição, tá? Na caminhada aí de projeto, desenvolvimento de produto, de dispositivo, até mesmo outros segmentos de projeto. Enfim, um projetista é aquele que faz projeto. E projeto a gente sabe que tem em muitas áreas. A minha experiência é na área de produtos, equipamentos, moldes, máquinas e afins, quase 20 anos trabalhando, e eu quero compartilhar aqui com você que é empreendedor, você que está iniciando a startup, ou já tem uma empresa, você que faz parte de um time que está pleiteando uma vaga de trabalho, de emprego, estudando, enfim, espero que seja útil, aproveite aí conforme preferir. Então eu trago um pouco aí daquilo que está aqui na minha cachola para compartilhar com você, beleza? Vamos lá então, e hoje, num toque de ironia, nós vamos falar sobre preguiça mental. Tá? O que acontece? Eu vou realmente tratar muito ironicamente aqui todo esse tema, tá bem? Eu não vou te dizer o que é bom fazer ou não, mas eu vou tratar com um certo sarcasmo, tá bem? Veja só, ótimos passos assim para você se tornar uma pessoa preguiçosa mentalmente. E quando a gente fala de desenvolvimento, de projeto, de engenharia, veja só, a gente fala de trabalhar com a cabeça. E você que empreende, você que está pleiteando desenvolver, você já está trabalhando com a cabeça há muito tempo. Você espera que também as pessoas trabalhem. E veja só, o que se espera é que trabalhemos todos pensando junto, Geralmente é isso. Mas veja só, para que pensar, Para que pensar? Nós estamos falando de quem deve pensar, quem tem a responsabilidade de pensar. Quem se propõe a desenvolver, a projetar, a elaborar alguma coisa, a criar algo, é aquele que se propõe a pensar, porque tudo começa no pensamento. Aliás, eu até diria que o pensamento e a vivência prática caminham totalmente juntos e imersos. Mas veja só que existe um trabalho, existe um engenho, existe um empenho de pensamento, certo? Então, veja só, vamos usar um exemplo, alguém vai, por exemplo, carpir uma data, vai pegar a enxada e vai lá limpar um terreno. Você consegue observar, por exemplo, se aquela pessoa está trabalhando com afinco, se aquela pessoa está preparada, se aquela pessoa possui o jeito de lidar com aquilo, o jeito de empunhar a enxada e fazer o trabalho. Você consegue observar, consegue ver. Mas sabe qual que é o problema quando a gente fala de desenvolvimento, projeto, engenharia e tudo mais? É que, como acontece na cabeça, muitas vezes a gente pensa assim, ninguém está vendo, ninguém está vendo, então para que eu vou pensar? Acontece que é o seguinte, o pensamento, quando ele acontece, ele irradia, ele espalha. É claro que muitas vezes a principal é comunicando esse pensamento. A gente precisa comunicar o pensamento, mas mesmo quem não comunica bem, se a pessoa pensa bem, vai acontecer um movimento recíproco no time. Então veja só, ironicamente falando, para que pensar? Alguém vai pensar por você. Imagina só se todo mundo pensasse assim, Quem que pensaria por quem? Então o que acontece muitas vezes é esse apoio, ou seja, usando uma palavra aí que está muito em alta, essa autossabotagem, aonde a gente pensa que não está tendo diferença, que não vai mudar nada a pensar a respeito. E eu volto a dizer, por exemplo, um trabalho manual, um trabalho braçal, é muito fácil a gente sentar, observar e falar, poxa, aquela pessoa ali está com preguiça, aquela pessoa ali não está querendo trabalhar. Quando a gente fala no âmbito do pensamento, da criação, daquilo que acontece na cabeça primeiro, a gente pensa que passa despercebido, mas não passa despercebido. Quando a gente está num time, quando a gente está trabalhando mesmo solo, mas que a gente precisa fazer uma entrega, a qualidade de uma entrega, a qualidade de solução embutida naquilo revela se a pessoa pensou ou não. Agora, o grande problema é que quanto menos a gente pensa, quanto menos a gente se põe a pensar, mais preguiçoso a gente fica para pensar.
Não sei se você já se deparou com aquele caso em que a pessoa fala assim: ah, não para de falar disso que tá me dando dor de cabeça. Ah, não gosto de ficar pensando nisso porque é muito confuso. Tudo bem, cada um faz o que quiser. Mas quando a gente se propõe a trabalhar com projeto, com engenharia, com desenvolvimento, veja só, ou você se propõe a ficar robusto, com um pensamento robusto, ao mesmo tempo que flexível, muito bem tenaz, firme, né, e ao mesmo tempo engenhoso, ou seja, dado ao trabalho de pensar, dado ao trabalho de parar e se debruçar em algo até que aquilo ascenda, né, ascenda em soluções no pensamento, se você se propõe, é preciso ter uma certa honestidade. Né? Eu digo isso por experiência. Né? Eu digo isso porque já teve momentos que eu fiquei com preguiça de pensar e me dei muito mal. Né? Até chegar a entender, então, que o pensamento é esse exercício que não pode parar. Né? Que quanto mais a gente exercita, mais a gente pensa, mais a gente desenvolve primeiro no intelecto, na mente as soluções, mais elas fluem, mais elas acontecem, mais leve acontece, né? Mais a coisa flui em direção ao que deve acontecer. Então, eu falo isso com erros e com acertos. Quanto menos se propõe a pensar, mais preguiçoso a gente fica. E veja só, muitas vezes pensa assim, meu cérebro não vai me deixar na mão, tá tudo aqui, tô tranquilo, tô safe. Né? Minha cabeça tá aí, tá no lugar, né? Até inclusive a gente tem aquela frase, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Né? Veja só, a preguiça pode tirar. A preguiça pode tirar. Por quê? Porque a oxigenação, as conexões neurológicas, as sinapses as sinapses que acontecem aqui no sistema nervoso, no sistema neurológico, né, no sistema mental, enfim, toda a amplitude, tudo aquilo que compreende, né, o intelecto, a forma que o cérebro funciona. Eu não sou especialista, não sou médico, então não sei usar os termos mais adequados, mas o entendimento é esse. Quanto mais a gente exercita e mais estabelece conexões, mais a gente consegue entregar, mais a gente consegue resolver. E a questão é a seguinte, não é que todo mundo precisa fazer isso, tá? Não é que todo mundo precisa fazer isso. Eu estou falando aqui para quem está interessado, se você está nesse canal, você está interessado no tema, eu estou falando para quem tem interesse e se propõe a trabalhar com a coisa. Então, para quem se propõe a trabalhar com aquilo. Agora, é claro, há situações, há pessoas, enfim, cada um faz o que quiser realmente. Mas veja só, que teu cérebro está aí, mas se não exercitá-lo, ele vai te deixar na mão. A gente, como imaginar um atleta, por exemplo, só porque ele treinou 10 anos, não quer dizer que 3 anos depois dos treinos, ele vai responder da mesma forma. Vai responder do mesmo jeito. É claro, ele tem sombras, lembranças, impressões a respeito daquilo. Mas a nossa mente, ou seja, o nosso entendimento, o nosso intelecto, ele precisa continuamente estar trabalhando. Porque senão ele realmente tende a inclinar à paralisia, né? A parar a estagnação. E aí entra essa preguiça mental. E essa preguiça mental ela vai se transmitindo para o corpo, vai se transmitindo, vai refletindo no jeitão de lidar com a coisa, sabe? Então, isso é um problema. Então, assim, é um alerta para que a gente não caia nesse vício, né? Porque se torna um vício, se torna mais fácil, né? Então, e aí depois, para retomar é mais difícil. Então, ou seja, se você percebe que de vez em quando dá aquela apoiada, aquela relaxada no entendimento, relaxada no pensamento, pensa, vale a pena retomar leitura, estudo, não precisa esperar alguém te contratar para fazer um projeto, desenvolva o seu projeto, né? Não está tendo demanda, vai pensando coisas, vai pensando soluções, vai solucionando coisas, vai rabiscando, vai esboçando, enfim. Não é necessário que te contratem para fazer algo. Agora eu falo especialmente para quem trabalha oferecendo projeto. Vai desenvolvendo, vai criando, vai solucionando. Coloca a mente para funcionar, as ideias para acontecerem. Tá? E eu sei que quem empreende, e você que empreende, você que está em startup, eu sei que você já não para mesmo, porque você está empreendendo. Mas muitas vezes quem não empreende, e a gente falou de empreender o projeto aí já em publicações anteriores, quem às vezes não empreende acaba ficando naquela inércia mental, e aí então vivendo essa preguiça mental, que é muito prejudicial, digamos assim, é um dos piores vícios para quem se propõe a entregar soluções que depende de pensar, certo? Muito bem. Então, assim, outra coisa,
que é um problema muito sério, tá? E isso daí eu vejo que é cultural. Sabe, assim, quando a gente aprende na escola, assim, vamos fazer um trabalho em equipe, aí todo mundo precisa ser meio igualzinho, e se alguém pensar mais, essa pessoa, é o CDF, não sei o quê, parece que daí aquela pessoa precisa voltar atrás, é como se aquela pessoa precisasse, então, pensar menos, tá? Então, um problema muito sério que acontece, eu digo até, de repente, questão Brasil, questão cultural, muitas vezes a pessoa, ela pensa, ela tem um avanço, ela quer deslanchar, ela quer ir para frente, mas ela está num círculo, ela está num meio em que muitos não querem. Aí, ao invés da pessoa permanecer firme, com personalidade, eu quero, eu vou seguir, eu vou avançar, né? Quem quiser vir comigo, venha. Muitas vezes a pessoa dá passos para trás para não se indispor, né? Ou porque às vezes não resiste àquela pressão. Pô, por que você está aí no intervalo estudando? Você não vai ganhar mais para isso. Você está pensando o quê? Você vai trabalhar mais aí para ganhar a mesma coisa? Sabe, esse pensamento assim acontece muito, tá? Principalmente no ambiente onde você precisa manter aquela boa vizinhança, né? Então veja só, vale muito a pena sim pensar o quanto for necessário. Não é porque o meu vizinho do lado, né? Não é porque o meu colega de trabalho ou do time não está pensando ou está com preguiça de pensar que eu vou precisar entrar nesse ritmo. Ao contrário, né? Quando a gente fala de entrega de desenvolvimento, existe também a tua personalidade, o teu jeito de lidar com as coisas para entrar em questão. E aí, mais uma vez, se difere, se distingue, né, de quem empreende um projeto, seja na condição de funcionário, seja na condição de autônomo, de empreendedor, de startup. Porque quem empreende o projeto, quem empreende aquele desenvolvimento, a pessoa se importa, sim, com o time é para caminhar junto, mas se o time está naquele marasmo, a pessoa não vai ter que retroceder, né? E esse marasmo que eu digo é um marasmo mental. Estamos falando aqui da preguiça mental, tá? E veja só, outra grande síndrome, né? E aí eu acho que isso compromete a galera mais nova, tá? Você que de repente tem 17, 18 anos, 20 anos, 25, tem um pessoal até dos 30, 35 aí que tá nessa vibe, digamos assim, né? Não vou pensar muito, calma aí, relaxa, fica tranquilo, não precisa pensar tanto assim, a coisa vai acontecendo, a coisa vai fluindo. Veja só, esse aí eu vejo que é a linha da mediocridade, do pensamento de quem se propõe a entregar na engenharia. Isso daí realmente é como puxar o freio de mão. Isso daí é uma tendência, uma inclinação, né, das últimas gerações. Porque há tempos atrás, sabe aquele tempo em que o pessoal desenvolveu uma máquina com 1000 peças, todas interligadas, feitas no papel? Não pensa que era uma horinha assim de trabalho e depois meia hora de intervalo, não. Eram muitas horas a fio. E é graças a esse histórico de muito trabalho árduo, de pensamento, de intelecto, que temos muitas soluções hoje. Então, ou seja, na contramão, né, do carpe diem, da tranquilidade e legal, tá tudo bem, tá? Na contramão disso, eu quero te dizer que vale muito a pena remar contra essa maré, e se estabelecer como um profissional, como um empreendedor, né, como um líder que pensa além, né, que vê um pouco mais, que ao invés de ficar só uma horinha ali trabalhando, fica 2, fica 3, fica 4. Então, ou seja, esse afrouxamento do pensamento, sabe, assim, fica tranquilo, vai de leve, vai na boa, relaxa, fica safe. Isso é um grande problema, isso é uma grande ameaça. É uma grande ameaça. E veja só que a gente observa esse clima, e a gente falando de desenvolvimento, né? A gente fica olhando países que têm alta tecnologia. Agora eu falo assim, vamos lá ver como é que é o ritmo de pensamento. Vamos ver como é que é o ritmo de pensamento desse pessoal. Nossa, como o pessoal desenvolve, como o pessoal entrega a solução. Aí você vai ver, o pessoal passa 4, 5, 8 horas pensando, desenvolvendo, com pequenos intervalos, com estratégias de entrega de soluções de soluções mentais, de entregas de desenvolvimentos, né? Enquanto que, infelizmente, a gente observa que cada vez mais está crescendo nessa ideia de, tipo assim, vamos na boa, vamos de leve. Tá? Então, ou seja, é um pouco assim ácido, de repente, né, essa pegada do tema de hoje, mas isso é um grande alerta. Por quê?
Porque cada vez mais a gente percebe que quando se fala em tecnologia, atribui-se muito, né, de tecnologia a máquinas, a recursos. Tecnologia são ferramentas, são sistemas eletrônicos. Tudo bem, isso é tecnologia, mas o ser humano ele é dotado da tecnologia do pensamento. O pensamento nosso é a nossa tecnologia, que é capaz de gerar, de aprimorar muitas outras tecnologias. É por isso que a gente precisa cuidar. A gente precisa realmente zelar por aquilo que foi nos confiado. Nós temos pensamento, temos inteligência, precisamos exercitá-la. Senão a gente cai na preguiça mental e aí já era. Aí fica muito difícil. Vamos lá, vamos para cima. Obrigado por ficar até aqui. Espero que tenha sido de alguma forma útil, tá? Um tema aí de uma pegada um pouco diferente, mas a gente vai ter mais pela frente aí. Nos vemos nas próximas semanas. Até breve. Tchau, tchau.